Esse aqui é o Linha de Frente, porque durante a cúpula do G20, né, nós tivemos, então, o presidente Joe Biden, que discutiu a crise política, inclusive também da Venezuela, com o presidente Lula, numa reunião dos dois líderes, e eles defenderam, então, o fim à repressão política no país, também a importância de respeitar a vontade do povo, e com as eleições, Biden reafirmou também o seu compromisso com a defesa das instituições democráticas. Eu me lembro que no início do governo Lula III, né, ele recebeu com pompa e circunstância, né, o Maduro, subiu a rampa, nós tivemos tudo aquilo. Ele foi muito criticado naquele momento e com o passar do tempo, pós-eleições, nós tivemos esse distanciamento aí em razão do desgaste político dessa relação que era muito próxima de fato, que a democracia da Venezuela tem um monte de eleição e por isso até tem mais democracia que o Brasil, a democracia é relativa, né? Então todas essas questões agora, o fato é que o Maduro, ele, se não ganhou, mas ele levou, e agora o que pode ser feito em relação a isso, Milagre, e também a participação dos Estados Unidos, o Brasil, é um país independente também, né? Exatamente, Marcelo. Veja, não é de hoje que o Lula sempre esteve aliado a Maduro e tomou um partido nesse contexto. Tanto que é muito difícil ao Itamaraty, não é novidade para ninguém, ser incisivo, ser enfático em relação às eleições na Venezuela, que fizeram que González fosse pedir asilo na Espanha. Então, essa aproximação de fim de governo entre Biden e Lula e esse esforço recíproco no sentido de zelar pela democracia na Venezuela, extremamente válido, mas isso deveria ter sido feito há muito tempo atrás. E eu só quero chamar uma atenção aqui da audiência. Percebam que essa nota que nós estamos repercutindo aqui no Linha de Frente foi publicado pela Casa Branca, ok? O Itamaraty continua em silêncio, ou seja, isso nos induz à percepção que existe uma resistência ferrenha de Lula e do governo em se posicionar em relação às ilegalidades, às arbitrariedades que ocorreram na Venezuela, com uma votação com falta de transparência, sem os extratos e boletins de urna para conferência e com a manipulação do judiciário para fazer frente àqueles opositores que estavam buscando simplesmente um processo claro eleitoral. Ou seja, por mais que a Casa Branca tenha publicado esse contexto, percebe-se que o Itamaraty é sempre muito sutil em relação a essa manifestação, não há uma intervenção mais incisiva, mais enfática, mas notas, em que nós precisamos de processo democrático e, nesse sentido, o Brasil consegue sair pela tangente em relação a um assunto que deveria se posicionar como um líder da América do Sul. Inclusive, né, Maria, o PT, ele oficializou, né, praticamente, na verdade, ele reconheceu o resultado, o suposto resultado das urnas lá e trouxe também mais complicação política para o presidente. Realmente, como o Milagre tocou aqui, né, Venezuela e o Brasil, né, quando sempre temos um governo petista, são parceiros históricos para com a Venezuela, que passa por um movimento antidemocrático de longas décadas, já com o Chávez, quando assumiu o poder, lá em 2000, os anos 2000, início dos anos 2000, Maduro que o sucedeu e, como bem colocado aqui pelos meus colegas de bancada, tivemos um dos processos democráticos, entre aspas, mais vergonhosos da história deste país que aqui estamos falando, né? Não só, eu estou aqui sentada aqui até agora esperando as atas serem divulgadas, acredito que todos vocês também, até agora nada, não só a questão, né, das fraudes e tudo mais no papel, mas também intimidações, violências. A gente teve a Maria Corina também recebendo ameaças de morte, repressões. O problema é que o poder, essa ditadura fantasiada de democracia do Maduro, né, já está lá incrustada no poder, é uma ditadura extremamente corrupta que já cooptou, né, parte do exército, o alto escalão está todo com o Maduro, então eles têm todo um mecanismo que já se faz perpetuar no poder. Agora, assim, eu vejo com muitos bons olhos esse início de inimizade entre o Brasil e a Venezuela. Eu acho que é importante demais o Brasil se posicionar de forma mais dura para com a Venezuela. Apesar de não sermos um líder global, somos um líder regional e é importante demais condenarmos, sim, esse tipo de posicionamento desse ditador que estamos vendo aqui na tela. E o Brasil, como líder regional, deveria ter um posicionamento mais duro. Não, como você disse, né? O Milagre bem tocou aqui. O Itamaraty, ele tenta pisar em ovos,
nessa situação, porque temos um partido aqui que, de certa maneira, tem uma relação histórica de apoio com o governo chavista e o governo do Maduro. Então, o Itamaraty fica nessa situação de pisar em ovos. Por isso, acredito que não deva ter publicado ainda nada. Mas vejo com muito bons olhos essa inimizade surgindo. Adoro ver o Maduro falar mal do corpo diplomático brasileiro. Eu acho que isso é um ponto de partida para a gente tomar uma atitude mais dura para com essa pseudo-democracia, vergonhosamente falando, cara de pau, que não quer largar o osso do poder. Parece ser muito doce por lá, né? Aliás, petróleo, né? Enfim. E Maris, o brasileiro entende muito bem essa questão, porque nós recebemos aí milhares e milhares de pessoas que vinham da Venezuela fugindo da ditadura, da fome, né? Quer dizer, o Maduro não tem o maior marqueteiro do mundo para ganhar a eleição. Se o povo está passando fome, se as indústrias estão fechando, se a atividade empresarial não funciona, o Maduro tem talvez a maior reserva jazida de petróleo do mundo. Não consegue produtividade porque não tem dinheiro. Até isso foi contaminado, evidentemente. Claro, os embargos também aconteceram, mas de qualquer forma, o principal produto do país ele não consegue tirar do chão porque falta produtividade, falta investimento também. E não é o marqueteiro dele que é bom, né? Claro que não. E é a carta na manga dele também, né? Aquela bacia de petróleo ali é a grande carta na manga ali desse ditador. Essa é a verdade. Mas eu vou chamar a atenção aqui dos meus colegas para uma reflexão, tá? Foi noticiado pela Casa Branca, como você disse aqui, doutor. Porém, essa reunião aconteceu agora no G20. Essa reunião aconteceu no G20. Isso mostra que o Biden está muito longe de todas as informações que ocorrem aqui no Brasil. Porque a partir do momento que a nossa nação, que o Brasil aqui não reconhece as eleições da Venezuela, há um choque. Há ali uma quebra, né, de confiança entre o Nicolás Maduro e o Lula. Porque tudo que o Maduro queria era que, de verdade, o Lula o apoiasse. Mas o Lula teve um lapso de consciência muito assertivo, na verdade, e ficou ali, cara, contundente em sua postura, dizendo que não reconhece ainda a candidatura e as eleições da Venezuela. E o Biden, sem saber do que estava acontecendo aqui no Brasil, vai lá e chama o Lula para talvez um apoio futuro. Gente, em 2021, o Biden esteve na Venezuela simplesmente para conversar com ele sobre a bacia de petróleo, ok? Nós recebemos aqui, como disse o Marcelo, com pompas de honrarias. Nós vimos os militares batendo continência para o Nicolás Maduro ao descer do avião. A gente jamais imaginou que isso fosse acontecer. Essas eleições da Venezuela ainda está reverberando de uma forma positiva para nós aqui, porque tudo que nós queríamos é que essa aliança de amizade entre o Lula e ele fosse quebrada, fosse rompida. E o Biden vem agora sem saber do que estava acontecendo e chama o Lula para talvez um futuro apoio. O Biden já está na hora de se aposentar de verdade. Vamos fechar esse tema então, Zagarino. Esse tema é aquele que eu gosto de falar, sabe por quê? O Maduro é um ditador fascista. É isso que ele é. O fascista é aquele ultranacionalista que, com base na força, acaba com a oposição. Não existe democracia. Eu me recordo de um tempo atrás, alguém comentou que na Venezuela era uma democracia relativa. Você que está em casa talvez se lembre quem foi que falou isso. Democracia relativa não existe. Ou é democracia ou não é. É igual a liberdade. Ou você defende a liberdade por um todo, ou você não pode ser chamado de liberal. O que nós temos na Venezuela foram eleições fictícias pela perpetuidade do poder deste ditador fascista que é Maduro. Quando a relação diplomática entre Brasil e Venezuela começa a ficar estremecida, comemora-se porque ganha o Brasil. Agora, é estranho você ver o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele querendo entender o que está acontecendo com a crise na Venezuela. É estranho, porque eu vou dar dados para vocês. No mundo, nós temos problemas em relação a imigrantes, certo? De onde você acha que saem pessoas dos seus países em razão de algum problema? Geralmente por guerra. Então você tem ali Afeganistão, que já superou a barreira dos 13 milhões de refugiados no entorno do mundo. Você tem a região da Síria, superou os 11 milhões. E depois você tem a Venezuela. Isso significa que um país que não está em guerra declarada com ninguém tem uma guerra declarada entre o povo e quem está no poder, acabando, destruindo com a economia.
Então, se os Estados Unidos, que é o grande economia do mundo, que é o responsável pela América firme e forte aqui, não começar a tomar uma decisão para alterar esse regime ditatorial fascista de Nicolás Maduro, a Venezuela tende a ficar ali isolada, vivendo do seu petróleo e ainda sem todos os seus parceiros comerciais. Você lembra lá atrás, na década de 60, o que aconteceu com os embargos a Cuba? Olha a Cuba, o que virou hoje. Muita gente critica os Estados Unidos, mas por quê? Por que a Venezuela hoje ainda permanece com esses parceiros se ela é um regime ditatorial fascista que não contribui em absolutamente nada para o nosso continente americano? Joe Biden, eu ia falar que ele precisa se atualizar, mas nem precisa porque já perdeu. Deixa o Trump atualizar que vai resolver. E tem esse pragmatismo que você falou justamente, né, desse embargo, que no governo Trump ele não comprou petróleo da Venezuela. E o Biden fez essa visita, fez esse acordo e passou a comprar o petróleo da Venezuela, naquele momento até que houve um salto na questão do barril, lá, $100, com a promessa de que haveria as eleições. Você se lembra disso? Nós teríamos eleições, então, claras, justas e honestas, e deu no que deu, né? A gente sabe como é que terminou essa história. Até porque o dólar também não estava sendo mais, não era a moeda que negociava mais o petróleo, né? Então isso perdeu força. E ter uma aliança com a Venezuela, cara, era tudo que todo mundo queria naquele momento, né, Marcelo? Sem dúvida.